Está aqui comigo no estúdio a doutora Fátima Oliveira, fonoaudióloga. Bem-vinda, bom dia. Bom dia, Lu. Bom dia a todos que acompanham a Rede Câmara. É um grande prazer sempre estar aqui para contribuir com as famílias, com as mamães e principalmente com as crianças e com vocês. Doutora, a gente vai falar de um tema que gera muitas dúvidas, principalmente na infância. É disfemia ou gagueira. Primeiramente, explica pra gente do que se trata. A famosa gagueira, né? É um assunto muito pertinente, principalmente para os dias de hoje, que a gente tem muitas crianças com dificuldade de fala. E a disfemia ou a gagueira são situações de fala ou uma disfluência motora de fala, onde a criança ou o indivíduo não consegue articular os sons ou articular uma frase de forma correta. Ou ele tem travamento, ou ele tem distorções naquele momento que ele está falando, ou ele coloca movimentos não verbais para auxiliar nessa fala. E a criança acaba tendo um pouco de ansiedade nas conversas e nos diálogos. Então, a gagueira, ela traz para a criança uma situação de ansiedade para produzir os sons da fala. Então, ela trava, ela hesita, ela tem trocas, então ela apresenta diversos fatores, é um conjunto multifatorial que a gagueira nos traz nessa fala desta criança ou do indivíduo, não é isso? Geralmente no início da fala, isso é bem comum, né? A criança tenta falar e ela não consegue e começa nesse processo. Mas até que ponto isso deve ser levado em consideração, deve ser preocupante? Não, peraí, tem alguma coisa de fato errada e como é que eu posso ajudar nesse início? Vamos entender. A criança, ela tem um processo de desenvolvimento de fala e linguagem. Então, isso acontece ali para fechar essa fala por volta de 2 anos, 2 anos e meio. Essa criança já formula frases. Ali tem um startzinho dessa gagueira começar. Podemos colocar que a criança tem um nível de vocabulário aumentado e um nível de procedimentos motores, que é a fala, que está um pouco diminuído. E aí você me pergunta, como é que eu devo observar essa disfluência, essa gagueira? Se a mãe observa que a criança está gaguejando, observe se ela vai aumentando ou piorando essa gagueira. E o que é preciso fazer? Se durante 6 meses isso persistir, é importante procurar ajuda, porque se há um aumento e durou 6 meses, a gente tem que ter um alerta. Já não é mais uma coisa tão natural. É natural até o ponto de que ela mesma resolva essa questão de fala dela. Quando ela não consegue resolver, precisa entrar a ajuda da família, principalmente observando. 6 meses é o prazo de espera, não mais. Quanto antes tratado, melhor o resultado? Quanto antes a intervenção, melhor. Aqui eu acabei de falar para você sobre 6 meses. Se essa criança tiver uma disfluência infantil, uma gagueira infantil, se for algo que ela está passando ali transitório, melhor. O fonoaudiólogo, o profissional que vai cuidar disso, vai orientar essa família, vai acompanhar essa família mês a mês para ver se está piorando. E se não for nada, se ela der conta sozinha, ótimo. Mas a gente precisa entender de que a cada 5 crianças que tem uma disfluência, que apresenta ali na infância uma disfluência, uma vai persistir na gagueira se não for cuidada. Vamos falar de tratamento. Como é que é feito esse tratamento, tanto com criança quanto com adultos? Veja bem, o tratamento da gagueira, a gente não pode colocar ele como algo muito específico. Nós temos que olhar o indivíduo de forma particular. Então, para cada indivíduo, a gente vai fazer um tratamento diferente. Por quê? Porque a criança, o adulto, o adolescente, principalmente adolescentes, que hoje têm aparecido com muita gagueira, porque ela é um processo que é cíclico, ela pode melhorar na infância e depois ela pode aparecer na adolescência, você tem que olhar qual é o contexto que aquela gagueira aparece, qual é a situação social, o que é que ela está enfrentando, quais são os fatores neurológicos, quais são os fatores psicológicos que essa criança está enfrentando. Então, para cada paciente, a gente precisa ter uma avaliação precisa para planejar um tratamento para ela, para que a gente possa ter sucesso com essa criança e com esse paciente. A senhora falou que pode ser que volte, né? A gagueira que vem na infância e depois volte na adolescência.
Eu queria primeiro saber, ela tem cura? Ela pode aparecer uma vez na vida e desaparecer? A gagueira, ela não tem cura, ela tem tratamento eficaz. Então, é uma diferença porque você pega essa criança aqui com uma fluência motora que está alterada, você ajuda ela, faz com que ela projete essa fala, retira todos os elementos que estão, principalmente cognitivos, que estão travando essa linguagem e essa fala, você melhora essa criança. Pronto, ela se sentiu confiante, a fala está projetando, ela vai bem. Lá na infância, ela vai enfrentar fatores diferentes. Lá na adolescência, ela vai enfrentar situações mais adversas ainda. Imagine numa escola onde o seu filho adolescente está lá e começa a travar. Você acha que os coleguinhas não vão fazer bullying com essa criança? Vão, e vão deixar essa criança em situações muito constrangedoras. Tem casos de crianças que batem uma na outra para ele parar de gaguejar, joga água na criança para ela parar de gaguejar, e isso vai piorar ainda mais. Porque como ela já teve uma gagueira na infância, ela pode piorar ou reaparecer na idade da adolescência e pode reaparecer na idade adulta. Vai depender do contexto que ela está vivendo. O que acontece se não tratada? Se não tratar da gagueira, imagine os comprometimentos sociais que o indivíduo sofre com uma fala que não é fluente, que ele não consegue um trabalho, que ele não consegue um relacionamento, que ele não consegue se posicionar diante de uma situação. Então, é constrangedor, é uma situação que deixa o indivíduo, de forma geral, isolado, ele procura pequenos grupos, ele não quer sair. Então, uma criança com gagueira, ela tem diversos problemas futuros e problemas emocionais. E a gente não pode esquecer que o indivíduo é um todo. A gente tem que olhar esse indivíduo e esta fala como um sinal de que algo não está indo bem. E isso pode prejudicar essa criança no futuro. Esse indivíduo, que hoje é um bebê de 3 anos, vai se transformar num adulto e numa adulta. Como serão os relacionamentos dessa pessoa quando ela crescer? Um adulto que tem uma gagueira muito acentuada, muito difícil de se entender, ele pode fazer um tratamento, ele pode voltar a conversar normalmente? Pode, principalmente quando a gente faz um diagnóstico preciso daquele indivíduo. Ele vai ter, dentro do seu tratamento, técnicas para ser utilizada e ele vai fazer essa fala voltar a ser funcional. Por quê? Porque você vai trazer para ele informações sobre a própria linguagem dele. Onde você está travando? Por exemplo, você está muito acelerado, você pode diminuir essa fala, diminuir essa velocidade, diminuir esse ritmo. Com o adulto, você tem uma condição de orientação um pouco melhor e ele poder praticar um pouco melhor. Então, a criança, você tem uma situação diferente. Você vai usar técnicas diferentes dentro da necessidade dela. Com o adulto, você vai dar consciência do tipo de fala, do modelo de fala que ele tem. E aí você consegue trazer essa pessoa, esse indivíduo, para o mundo social da linguagem da fala novamente. Queria muito agradecer a sua participação, doutora. Acho que a gente ficaria a manhã inteira conversando sobre esse assunto. Muito obrigada. De nada, olha, estou sempre à disposição e os pais que quiserem auxílio, procurem ajuda, não deixe passar o tempo. O tempo é importante para as crianças e o adulto que é gago, ela foi um bebê que foi gago, então precisa observar esse tempo. O tempo é crucial na vida dos bebês. Muito obrigada.